Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, conforme eu havia dito antes, hoje eu quero meditar com você sobre uma das promessas, eu considero assim, mais profundas e significativas que Jesus ele fez. Certa vez o Senhor ergueu os braços e falou bem forte para a multidão ao seu redor. Ele disse: vinde a mim todos vós. Veja isso. Qualquer um. Qualquer pessoa. Às vezes você pensa que esse convite se destina e se dirige apenas aos drogados, toxicômanos, prostitutas, gente perdida, gente sem rumo e sem direção na vida. Não. Esse convite se destina a qualquer um, inclusive aos discípulos dele, inclusive aos apóstolos, aos seus servos, inclusive a igreja. E ele diz: vinde a mim todos vós, qualquer um que se sinta cansado, sobrecarregado e oprimido. Eu acho interessante essas três palavras. À primeira vista, elas parecem ser sinônimos, terem o mesmo significado, o mesmo grau de importância, apenas se altera a terminologia para se definir o mesmo sentimento de cansaço. Mas quando nós paramos para refletir e meditar sobre essa promessa maravilhosa de Jesus, nós começamos a perceber que não é bem assim. Que ele está falando de estágios de sofrimento, de dor, e você sabe disso. Que existem pessoas que estão cansadas, mas elas não estão sobrecarregadas e elas também não estão ainda oprimidas. Parece que nós vemos degraus que estão subindo no nível e na hierarquia de dor e de sofrimento. Porque quando uma pessoa ela está cansada de uma situação qualquer na sua vida, cansada de sofrer alguma coisa em sua vida, se ela vier a Jesus nesse estágio, preste bem atenção, ele foi claro, ele disse: vinde a mim. Sabe, ele, em outras palavras, ele está afirmando de uma forma clara que não existe outra solução. Por mais que você
e eu possamos tentar isso, a verdade é que não existe. Você vai se frustrar cada vez mais. E o teu cansaço, ele deixará de ser apenas um cansaço e ele se tornará uma sobrecarga. Sabe o que isso significa? Como a gente poder visualizar um homem cheio de pesos e de sacos de entulho sobre as suas costas. E ele não apenas agora se encontra cansado nessa caminhada, mas o peso é tão grande que ele não está aguentando, ele vai cair. Ele vai cair, ele não aguenta mais dar um passo. Não se trata mais meramente de cansaço, de sede, o sol está quente, eu estou cansado da caminhada, mas eu ainda tenho força, eu ainda posso andar mais alguns quilômetros, algumas centenas de metros. Não. Essa sobrecarga é além daquilo que nós podemos carregar. Não se trata apenas de um peso que nos traz cansaço. Agora isso tornou-se uma sobrecarga. E esse, meu irmão e minha irmã, é exatamente o problema, quando nós não entendemos a simplicidade do convite de Jesus. Sabe, eu não sei quantas pessoas você já encontrou por aí que estão em depressão. E nós não estamos mencionando apenas pessoas que não têm nenhuma espécie de aliança com Cristo, que não conhecem a Bíblia Sagrada, pelo menos em profundidade, que não entregaram a sua vida a Cristo, e por isso a grande maioria da população em nossos dias encontra-se em depressão. Essa é a doença do século, é o desânimo de viver, é o desânimo de existir, tudo perde o valor, tudo perde o sentido. Algumas pessoas se matam, outras conseguem viver e dormir à base de remédios tarja preta, remédios controlados. Sabe, o que me impressiona e o que me choca é saber, e isso é um fato, é uma realidade, que existem milhares de pessoas espalhadas nas igrejas por esse país e pela terra, pelos países desse mundo, que estão também deprimidas, tristes e deprimidas, sem alegria. Elas professam uma paz que elas não têm. Elas cantam de uma vitória que não faz parte da vida delas. Sabe, e elas professam uma fé que absolutamente lá no fundo nada produz na vida delas. É como um remédio tarja branca que elas estão tomando, mas não está resolvendo. Mas aí você pode perguntar, missionário, onde está a promessa de Jesus? A resposta é no mesmo lugar. O problema é que nós não estamos conseguindo entender o que é que ele quis dizer com vinde a mim. E aí você imagina que ele está na religião, você imagina que ele está num exemplar de uma Bíblia Sagrada que você compra no comércio. E aí você imagina que ele está em alguma canção de um cantor famoso. E aí você imagina que ele está por detrás de uma placa específica de uma denominação e que ele se limita a essa placa denominacional e que é ali que ele está. E você se emburaca nisso e ali você crê que Jesus vai trazer então esse alívio que você tanto precisa. Então é aí que está o problema e a dificuldade da maioria das pessoas, numa coisa que é tão básica, não é? Que é tão simplória, mas que ao mesmo tempo o diabo ele entra com toda a sua sagacidade para impedir que as pessoas possam simplesmente saber onde Jesus está. Aliás, você deve se lembrar daquela carta que Jesus mandou João escrever lá em Patmos. Lembra disso? Naquela ilha, onde ele estava preso até a morte, condenado a quebrar pedras para os romanos. E ali
o Senhor aparece a João e manda que ele comece a rabiscar em alguns papiros revelações. Dentre elas, ele manda escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Para uma delas, ele fala algo que me deixa assustado. Ele diz assim: eis que eu estou lá fora e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso me assusta, irmão. E deve assustar você também, porque Jesus está falando de um grupo de pessoas que estavam reunidas em um templo, em uma casa qualquer, com uma placa na porta escrita Igreja do Senhor Jesus. Aqui se reúne a igreja dele, fundada pelos apóstolos de Cristo. E ali estavam pessoas que faziam menção às escrituras sagradas e às cartas do apóstolo Paulo e também dos demais apóstolos. E eram pessoas que não injetavam droga na veia e não enchiam a cara de cachaça nos botequins das esquinas da cidade e procuravam ter um padrão moral bem sociável. Eram consideradas como pessoas que eram purificadas das iniquidades e maldades desse mundo. Mas eu me lembro daquilo que Jesus disse sobre os fariseus. Você deve se recordar. Os fariseus eram homens assim, não é? E Jesus, ele disse que se a nossa justiça não exceder em muito, ele diz. Os fariseus eram considerados a nata religiosa de Israel, os representantes de Deus na terra. Aqueles homens que tinham as leis de Moisés nas mãos para as interpretar e para dar direção ao povo, davam o dízimo do endro e do cominho e faziam longas orações na praça e tinham as suas vestimentas religiosas e faziam os seus sacrifícios, não é? E a essas pessoas Jesus disse: se a nossa justiça, ou seja, essas coisas não estão erradas, agora elas não são capazes de salvar ninguém. Se a nossa justiça for apenas igual, estamos perdidos. Se for um pouco maior, estamos perdidos. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, Jesus diz: de maneira nenhuma entrarei. Então, Jesus escreve uma carta para aquela igreja dizendo que ele estava lá fora, o povo estava cantando, estava orando pelos enfermos, irmão, ungindo os doentes, estavam pregando o evangelho e Jesus não estava no meio deles, por mais que eles recitassem versículos bíblicos, inclusive aquele que diz: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. O problema é saber o que é que significa estar de fato, realmente, de forma pura, singela e verdadeira, reunidos em nome de Deus. E ele estava lá fora e disse: se alguém aí dentro criar juízo e abrir o seu coração e passar a ouvir a minha voz, vai me encontrar finalmente. Então nós entendemos isso. Porque talvez você que está me ouvindo agora através dessa rádio ou me vendo através da internet ou dessa gravação, talvez você seja alguém assim, que está sempre chorando, está sempre amargurado e amargurada. O seu cansaço, aquilo que antes era um cansaço, ele passou a ser uma sobrecarga. Porque você não conseguiu encontrar Jesus enquanto era apenas um cansaço. E agora isso se tornou uma sobrecarga. E eu vou te dizer mais. Se essa questão da sobrecarga não for resolvida urgentemente na sua vida, ou seja, se você não criar juízo, abrir a sua mente, o seu coração para compreender aonde Jesus de fato está,
e ter com ele um encontro genuíno e verdadeiro e trazer para ele toda essa sobrecarga e todo esse cansaço. A Bíblia Sagrada diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se isso não está acontecendo na sua vida, sejamos francos, honestos e sinceros, porque nós não temos tempo a perder. Há alguma coisa errada. E eu quero garantir para você que o erro não está nas Escrituras Sagradas. Que o erro não está na promessa de Jesus, porque ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para voltar atrás de uma promessa que ele fez. Ora, se ele prometeu que traz alívio, se ele prometeu que trará paz, se ele prometeu que trará descanso para a sua alma, e isso não está acontecendo, o erro não está nele, você pode ter certeza. O erro não está na palavra dele, você pode ter certeza. O erro está em você, o erro está em mim, o erro está em nós. Precisamos corrigir isso antes que seja tarde demais. Antes que essa sobrecarga venha dar lugar à opressão do maligno. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim em qualquer estágio. É só criar juízo. E vem a mim do jeito que você estiver. Em qualquer estágio daquilo que Satanás inflige ao ser humano sobre essa terra. Quer você esteja apenas cansado ainda, ou quer você já tenha saído desse estágio e já se encontre sobrecarregado, você vai cair, você vai desabar, você sabe que não aguenta mais. Ou quer você já tenha desabado, ou seja, você agora se encontra oprimida pelo diabo. Eu não estou falando possesso. A possessão já seria um outro estágio depois da opressão. A opressão maligna é algo externo, são dardos inflamados lançados constantemente sobre a sua mente, sobre o teu coração e ao teu redor, na tua vida financeira, na tua vida, na tua saúde, na tua vida sentimental, e todas as coisas ao teu redor estão sendo de alguma forma manipuladas por espíritos malignos. Aí você está no estágio da opressão. Então, que pode se transformar, inclusive, em uma possessão. Em qualquer desses estágios, Jesus disse: vinde a mim. Não adianta vocês tentarem outra solução, não vai dar certo, vocês só vão se ferir cada vez mais. Não adianta vocês tentarem uma reza especial, uma mandinga especial, uma outra denominação, depois a outra, um outro profeta, um outro rezador, um outro que vai orar por você, ou uma nova igreja, ou uma nova revelação supostamente vinda por Deus que está acontecendo e você está sempre à procura de uma solução. Tudo isso nada vai adiantar, nada vai resolver. Jesus disse que é muito simples: saiba onde ele está de verdade, vá a ele, se dirija a ele. Você não precisa pagar por isso. Você não precisa colocar nada num envelope para receber isso dele. Missionário, o senhor é contra a oferta? O senhor é contra a fidelidade nas ofertas alçadas e nos dízimos? É claro que não sou contra, porque eu não sou tolo. Eu conheço as Escrituras Sagradas e eu sei a importância de nossa fidelidade em nossas ofertas quando fazemos isso com a motivação correta e quando fazemos isso com alegria no nosso coração, não por necessidade, não por constrangimento e muito menos para obter lucro da parte de Deus. Deus não está vendendo bênçãos. O problema é que a maioria dos pastores se endividam com um monte de compromissos.
Porque a maioria deles tem uma visão de crescimento, mas não um crescimento do reino dos céus, mas o crescimento da denominação deles, do ministério que eles dirigem, para que o nome deles esteja em projeção, esteja sendo conhecido em todos os lugares. Eu estou falando besteira ou verdade? Pensa comigo. E aí, por causa de tantos compromissos, qualquer espécie de oração, de campanha, de milagre, de bênçãos que vão vir de Deus para você, na frente disso tem que ter um envelope, tem que ter uma oferta específica, tem que ter alguma coisa para que isso se libere para você. E eu estou aqui para lhe dizer que isso é mentira de Satanás, que Deus não está vendendo bênção alguma. Não é dessa forma que você vai alcançar o teu alívio, a tua paz e o teu descanso. Você não precisa pagar nada. Aliás, talvez a causa do teu cansaço, da tua opressão, da tua sobrecarga, seja justamente a tua vida financeira que está arrasada. É claro que você precisa urgentemente passar a ser fiel, porque não há como Deus abençoar a vida de alguém que é infiel em seus dízimos e em suas ofertas alçadas, que se esconde do seu próximo, que não estende a mão a quem está nu, a quem tem fome, a quem tem sede, não é? A Bíblia fala isso, que quando uma pessoa age dessa forma, as janelas do céu são abertas e Deus, ele responderá ao clamor dessa pessoa, porque ela está vivendo conforme a palavra de Deus, ela está vivendo conforme a orientação do Senhor na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso. Certa vez, uma mulher, ela estava em grande dificuldade, porque ela estava não apenas cansada, não apenas sobrecarregada, mas tudo isso junto, ela já estava bem. Ela já não aguentava mais. Eu estou falando daquela mulher samaritana. Você deve se lembrar muito bem da história dela. E você sabe disso, que Jesus ele parou no poço de Jacó e ali ficou sentado esperando os seus discípulos que entraram na cidade para trazer alguma comida, algum mantimento. E ele estava ali assentado naquele poço e apareceu uma mulher. E era um horário bem impróprio para alguém vir buscar água. Todas as mulheres da cidade já haviam vindo buscar água logo de manhã cedo. E agora estava já no horário de almoço, onde ninguém ia naquele poço. E justamente por causa disso ela foi. Ela ia todos os dias no horário pior do dia. Ou seja, um horário que ninguém ia. Nenhuma dona de casa ia ao poço naquele horário. E então, essa mulher encontra-se com Jesus e quando ela começa a conversar com o Mestre, e quando ela começa a observar detalhes do que Jesus lhe falava, ela percebe estar diante de um profeta de verdade. Não apenas de alguém que estava ali para lhe acusar, lhe apontar o dedão e dizer: você fez isso e fez isso, 5 maridos tivesse, o que agora tem não é teu, apenas de forma acusatória, sua prostituta, sua vagabunda, você não vale nada, você é uma mulher à toa, você não tem direção de Deus e tal. Aquilo que faziam todas as demais pessoas da cidade. Ela não ia lá no poço de manhã cedo, que as fofoqueiras estavam todas ali pegando água para fazer o almoço, para fazer o café, para tomar banho. E então todas as donas de casa, se ela fosse, ela ia antigamente naquele horário, mas ela parou de ir por causa disso, de tanta maledicência, de tanta gente acusando, de tanta gente apontando o dedo. Tá certo que ela estava realmente em pecado, em erro, não é? Mas as pessoas não apresentavam a ela uma solução, mas sim acusações acerca
da vida dela. E muitas vezes aqueles que acusavam ela tinham um argueiro no próprio olho, ou seja, eles cometiam pecados e barbaridades, talvez até maiores do que aquela mulher estivesse cometendo. Mas as pessoas são assim, não é? Elas têm uma espécie de prazer mórbido em acusar os outros, em falar da vida dos outros, e elas não param para olhar para a sua própria vida, para a sua própria conduta, que só em estar julgando já estão pecando, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos julgar a ninguém. Porque com a medida que nós julgarmos, também nós seremos julgados, e ainda se acrescentará um pouco. Todos nós somos réus, nós não somos juízes. Deus não colocou em nós um martelo na mão para que a gente venha decretar sentença sobre a vida de ninguém, porque nós somos réus, todos nós somos réus, e todos nós seremos julgados. E quando essa mulher começa a conversar com o mestre, repara, nota, percebe que a intenção dele não era meramente de acusá-la de suas iniquidades e de seus pecados, mas ele demonstrou conhecer a razão, a origem, a causa de tanta dor, de tanto cansaço, de tantos problemas, de tanta opressão maligna, tanta tristeza, tantas lágrimas que essa mulher chorava em seu travesseiro à noite, de manhã, de madrugada, não é? Ela não tinha paz. Mas ela queria esta paz. Tanto que ela dirige-se ao mestre e diz a ele: olha, eu vejo que tu és um profeta de verdade. E isso, graças a Deus por isso, porque, sabe, eu preciso muito me encontrar com Deus. De verdade. Eu preciso falar com Ele, eu preciso levar a Ele o meu cansaço, levar a Ele essa carga, essa canga pesada que está sobre os meus ombros. Eu não sei como solucionar, como resolver, como sair disso. Eu não sei, eu preciso de paz, eu preciso de alívio, eu preciso de descanso, eu não aguento mais. Me diga onde Deus está, porque os samaritanos dizem que é ali no Monte Gerizim. Eu já fui lá, não encontrei nada, não senti nenhum arrupio no corpo, não vi nada diferente. Já vocês, judeus, dizem que é só em Jerusalém que se encontra Deus. Cada um diz uma coisa e cada um puxa sardinha para a sua própria brasa. Não é verdade? A Assembleia de Deus, em outras palavras, deixa subentendido que Deus é assembleano. O Batista deixa subentendido que Deus pertence aos batistas e às suas doutrinas e aos seus pensamentos. E assim por diante, a Universal, a Deus é Amor, e os presbiterianos, e, enfim, todas as denominações, a Igreja Mundial, todas as denominações, cada uma puxando a sardinha para sua brasa e diz: epa, Deus é nosso, ninguém tasque, eu vi primeiro, e ele é membro da minha igreja. O negócio aqui é o seguinte: Deus está aqui, e é só aqui que ele opera, em mais nenhum outro lugar. Eu sou a única forma, nossa denominação é a única forma da graça de Deus se manifestar entre os homens. Não adianta vocês perderem tempo em outros lugares, porque é só aqui que Deus opera, é só aqui que Deus fala, é só aqui que Deus cura, é só aqui que Ele liberta, é só aqui que Ele transforma. Então nem adianta perder tempo. E aquela mulher estava cansada dessas coisas. Eu já fui lá, já fui em Jerusalém também, não encontrei nada, não vi nada de diferente. Eu estou procurando, eu bato nas portas, eu preciso de paz. Eu sei que só Deus tem para me dar. E foi aí que Jesus ele esclarece com nitidez o endereço onde ele habita, onde o Pai habita. E ele com o Pai é apenas um. Aonde encontramos essa paz, esse alívio? Não é? Ele é o príncipe da paz. É o príncipe da paz. Como você pode viver uma vida sofrida, atribulada, angustiada, cheia de lágrimas? Não é que você não vai ter problemas nessa vida. No mundo temos aflição, mas nós não vamos viver afligidos. Não. Nós vamos vencer toda a batalha, saltar todas as muralhas, destruir todos os exércitos, porque Deus está conosco e a nossa vitória é certa. E nós caminhamos na paz de Cristo Jesus. A paz de Cristo não é apenas um verbete, uma frase ensaiada para você bater nas costas dos outros e dizer a paz do Senhor. Quando você não tem essa paz, Ele a transmite.
Isso é só um vício de linguagem, uma besteira que não adianta nada. Se você não tiver de fato essa paz e não a compreender, e não a buscar para si e nem transmiti-la aos outros, a quem você sauda dessa forma. Não é verdade? Jesus disse: mulher, você está procurando por Deus? Eu tenho uma notícia para te dar. Deus está procurando você. Ele está procurando você. Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mulher, eu quero te dizer uma coisa, que não é uma questão de lugar, ou se é no Monte Gerizim, Deus também está lá, ou se é em Jerusalém, Deus também está lá, porque mulher, Deus está em todo lugar, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele tem consciência do que acontece, não cai uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento dele. Agora, manifestar a sua glória, a sua graça é somente naquele lugar específico em que tiver uma pessoa. Isso pode ser em qualquer lugar, pode ser num buraco, numa gruta, no deserto, no meio do mar, no oceano Índico Pacífico, no mar Egeu, pode ser em qualquer lugar, em qualquer terra, até fora dela, no espaço sideral, na Lua, em qualquer planeta onde você estiver. Em qualquer lugar, mulher, aonde houver alguém que se quebrante de verdade, que adore a Deus de verdade, que dê a Ele a glória, o louvor e a honra que é devido ao seu nome, se proste diante dele, ali Deus está presente e ali Ele vai mudar a tua história, Ele vai perdoar os teus pecados, vai sarar tuas enfermidades, vai te transformar em alguém que é mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Seus pecados serão lançados no mar do esquecimento, a opressão vai sumir, tua tristeza vai embora. Em lugar da vergonha, Ele te dará duplicada honra. Em lugar de vestes de angústia e de dor, Ele te dará vestes de louvor e de adoração. Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai transformar a água em vinho. Foi isso que Jesus disse: vinde a mim, me encontre, venha até onde eu estou. O endereço de Deus é adoração. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor, da adoração. O profeta Isaías, ele viu a glória de Deus e viu querubins e serafins adorando ao Senhor de dia e de noite. Esse é o ar dos pulmões de Deus. É a gratidão, é o louvor, é a adoração, é o reconhecimento de sua grandeza e de seu controle sobre todas as coisas. Então, eu estou lhe dizendo isso, que aí mesmo aonde você esteja, pode ser num presídio, no quarto de um hospital, não é? No banheiro de um hospital, pode ser na sua casa, no meio da rua e dentro do seu carro. É verdade. Sem trazer nenhum envelope, sem participar de nenhuma campanha, estou lhe dizendo isso, irmão. Você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, eu quero dizer que Ele te ama. E Ele é o único capaz de mudar a tua história e de mudar a tua vida de verdade. Porque Ele te ama. E Ele te quer como filho amado, como filha amada. Ele quer te abençoar. Então você que me ouve em qualquer lugar, seja onde for, e que está cansado, não aguenta mais, o teu cansaço já se tornou uma sobrecarga, você está para cair, ou você que já caiu e se encontra agora oprimido pelo diabo, é hora de você levantar a tua cabeça. Esteja você como estiver, tudo é possível para Deus mudar e transformar a sua vida. Simplesmente abra teu coração, adore Ele, agradeça por você estar vivo e ter ouvido essa palavra que vai mudar a tua história, vai mudar a sua vida. Fale com Ele. Assim como Ele mudou a vida daquela samaritana, Ele vai mudar. Tenha certeza disso, a tua vida.